estudante da Escola Elizabeth, aqui é o professor Edivaldo. Essa é mais uma aula de arte da segunda série do ensino médio. Hoje nós iremos falar sobre um movimento importantíssimo que é o impressionismo. Eu peço que vocês assistam com muita atenção essa aula, porque ela é uma aula que vai inaugurar de vez a chamada arte moderna, tá bom? A arte moderna vai ser aquela arte que vai combater o academicismo. Nós já sabemos o que é uma arte acadêmica, que era aquela arte praticada nas academias, né? Era muito formal, ela era cheia de regras, e isso começou a entediar os artistas, né? Com o surgimento da fotografia, que é justamente nesse período aqui, né? Ela é contemporânea desses movimentos de arte moderna que estão surgindo agora. A arte ela vai começar a buscar novos meios de representação que não vão ser mais aqueles fiéis à realidade como era a academia. Aliás, o impressionismo ele vai se dizer muito mais fiel de que a arte acadêmica. Então vamos conhecer aí esse impressionante, né, movimento de arte. Eu quero que vocês façam associação também com o momento histórico, viu, gente? A arte ela sempre vai estar mudando de acordo com o que vai estar mudando também a história, tá bom? Vamos lá, gente. Aqui o conceito, né, do impressionismo, dizendo o que ele foi. O impressionismo foi um movimento artístico que revolucionou profundamente a pintura e deu início às grandes tendências da arte do século XX. Gente, não é exagero dizer que ele revolucionou profundamente a pintura, porque as mudanças que o impressionismo vai trazer para a forma de pintar, para os conteúdos, né, para a temática da arte vão ser muito radicais, que vão demarcar ele como o início de fato da era moderna nas artes. Aqui, gente, nós vamos começar a nossa aula. Como sempre, nós começamos observando uma obra de arte, né, para a gente ir se habituando com o movimento que a gente está estudando. Então, aqui nós temos a obra Camille Monet e Uma Criança no Jardim, pintada pelo Claude Monet. Na verdade, é a esposa e a filhinha dele, né? Assim, gente, o Claude Monet vai ser o principal artista desse movimento aqui, mas vocês já podem ir percebendo algumas tendências, alguns padrões que vão se repetir em muitas obras impressionistas, que é uma pintura ao ar livre, que é representação da natureza, também representação de pessoas interagindo com a natureza, né? Geralmente passeando em jardins, em campos, esse tipo de coisa. O nome desse movimento também vai ter a ver com o fato deles pintarem assim ao ar livre, mas mais em frente a gente vai falar sobre isso, tá bom? Então vamos seguir aqui. O termo impressionismo foi imprimido ao trabalho de um grupo de artistas que acreditavam, olha aí, gente, destaque, na impressão do momento como algo tão expressivo que bastava para superar as técnicas tradicionais acadêmicas. O que eles querem dizer com impressão do momento? Quer dizer que eles vão pintar ao ar livre e vão pintar muito rápido para que a paisagem não mude, gente. Eles têm uma ideia que é a seguinte: se você for observar uma paisagem ao ar livre às 10 horas da manhã e às 3 horas da tarde, a posição do sol, né, a posição da sombra, tudo isso vai ter mudado. Então, cada momento tem a sua impressão. E essa vai ser a ideologia dos impressionistas, captar a impressão do momento. Foi daí, né, daí que veio essa ideia deles serem chamados de impressionista por um crítico de arte chamado Louis Leroy, que a gente vai conhecer daqui a pouquinho, tá bom? Nós podemos observar aqui mais uma obra, gente. Esses dois primeiros artistas que eu mostrei, o Monet e o Pierre-Auguste Renoir, com essa obra aí no terraço, vão ser assim os dois principais artistas desse movimento, juntamente ao Degas, que a gente vai conhecer mais em frente também. Observem mais uma vez, uma paisagem ao ar livre, né? Vocês podem observar também que há mais uma vez pessoas, mulheres, né? Uma mulher, uma criança, onde a paisagem, o fundo, né, da pintura interage totalmente com os personagens aqui e vai formar esse ar alegre, colorido e divertido que muitas obras impressionistas vão ter, tá bom? Os artistas que participaram do impressionismo eram principalmente franceses, tá, gente? Mas o impressionismo ele vai se espalhar pela Europa, vai chegar até a América, tá bom? Nós vamos conhecer no finalzinho da aula um artista que praticou o impressionismo aqui no Brasil, tá bom? Mas aqui a gente vai conhecer o principal grupo deles, que eram esses artistas franceses, formado pelo grandioso Claude Monet, Camille Pissarro, Berthe Morisot, Marie Cassatt, Pierre-Auguste Renoir,
Edgar Degas e Edouard Manet. Nós já ouvimos falar do Edouard Manet lá quando nós estudamos o realismo. Ele é o autor daquela famosa pintura, né, que gerou controvérsias, a pintura Almoço na Relva. Vocês devem lembrar que tinha uma moça, né, e alguns rapazes num piquenique, e ela estava despida, né, e esses rapazes não. Então aquela obra gerou um desconforto na época, feita aqui pelo Edouard Manet. Ele não vai se intitular como impressionista, não vai expor como impressionista, mas nós vamos ver que ele era, de fato, impressionista também. Além da França, o impressionismo se espalhou por outros países, como os Estados Unidos, né? Então nós vamos ter uma forte presença dos impressionistas nos Estados Unidos. O impressionismo foi o ponto de partida para inúmeros artistas desenvolverem seu próprio estilo, como alguns que nós vamos conhecer nas próximas aulas, né? Henri de Toulouse-Lautrec, Vincent van Gogh, né? O glorioso Van Gogh, você já deve ter visto alguma obra dele, e o Paul Cézanne, né, que são chamados de pós-impressionistas. Nós vamos estudar eles, né, vai ser o nosso próximo assunto, cada um com seu estilo diferente, mas todos partindo da essência do impressionismo. Os artistas impressionistas franceses realizaram várias exposições, foram 14 exposições, né, em Paris, entre 1874 e 1886. Foram inicialmente ridicularizados pela crítica e opinião pública por não seguirem as tradições pictóricas que vinham sendo solidificadas desde o Renascimento. Então as pessoas, quando elas se depararam pela primeira vez com essas pinturas dos impressionistas, como vocês estão vendo aqui, né, ao ar livre, sem o contorno, sem aquele acabamento tradicional da arte acadêmica, eles vão ser ridicularizados no início e as pessoas vão demorar, né, para entender e apreciar a obra deles. Aos poucos, eles foram obtendo respeito e aceitação de suas novas técnicas. É comum isso acontecer na arte, viu, gente? Quando um movimento surgir, ele ser inicialmente ridicularizado, né? Ele ser deixado de lado, as pessoas vão fazer piadinhas, os críticos vão escrever críticas pesadas nos jornais, nas revistas da época, mas com o tempo eles vão começar a ser aceitos, tá? Eis aqui a obra que deu origem ao nome impressionismo, tá bom? Um crítico de arte, como eu já falei para você, chamado Louis Leroy, ele vai a uma exposição onde vão ter umas obras do Claude Monet, vai se deparar com essa obra aqui, atenção para o nome, guardem na mente de vocês, muito importante, Impressão Sol Nascente, tá? A obra Impressão Sol Nascente, então, ela vai impactar esse crítico e outras pessoas que foram lá ver essa exposição do Claude Monet, tá bom? Ele vai dizer assim, nossa, não estou entendendo nada, parece um monte de rabiscos, né? Ele está tentando captar a impressão do momento, eles não passam de uns impressionistas, esse cara, né? Ele falou de um modo pejorativo, o apelido acabou pegando, com o tempo deixou esse seu sentido pejorativo e acabou virando assim um nome que vai demarcar de fato o movimento impressionista, tá? Então essa obra aí do Claude Monet, ela tem tudo de registro impressionista. Por exemplo, ela é ao ar livre, ela é feita rapidamente, né? Não tem os contornos nítidos. O sombreamento que ele vai usar, ele não vai usar a cor preta. Nós vamos ver daqui a pouco todas essas características, viu, gente? Uma obra impressionista observada de perto, ela parece realmente só um monte de rabiscos, né? Um monte de tinta na tela. Você tem que se distanciar um pouquinho para apreciar bem uma obra impressionista. Então, essa obra aqui, Impressão Sol Nascente, que fique gravada aí na mente de vocês, foi a obra que iniciou o movimento. Aliás, deu nome ao movimento, tá, gente? Características do impressionismo. Valorizavam os objetos retratados ao ar livre sobre a luz natural. Isso eu venho falando desde lá do início da aula. Eram fiéis aos objetos retratados, porém as realizavam como se apresentavam, sob os efeitos do olhar e das mudanças da luz diária, como ele estava ali naquele momento, né? A incidência de luz, de sombra que estava tendo naquele momento era como eles iriam registrar. Se estava um certo tom de verde numa árvore, por conta da incidência do sol, é esse tom de verde que eles irão utilizar nas suas obras, tá? As cores eram de fundamental importância, sendo um elemento extremamente expressivo em sua arte, né? Eu me lembro a primeira vez que eu li sobre o impressionismo, eu acho que foi aí na Escola Elizabeth, estudando, né, num livro, e estava escrito assim, o nome do texto era Uma Explosão de Cor, né? Foi quando eu me deparei a primeira vez com esse movimento artístico. Então, de fato, é isso mesmo, uma explosão de cor.
A pintura deve registrar as tonalidades que os objetos adquirem ao refletir a luz solar num determinado momento, pois as cores da natureza se modificam constantemente dependendo da incidência da luz do sol. As figuras não devem ter contornos nítidos, vocês vão perceber que eles não vão fazer esses contornos no impressionismo. As sombras devem ser luminosas e coloridas, tal como é a impressão visual que nos causam, e não escuras ou preta, como os pintores costumavam representá-las. Então eles não vão usar a tinta preta para pintar as sombras, né? Eles vão fazer sombras luminosas e coloridas. Vocês vão ver daqui a pouco em algumas obras, eu vou mostrar para vocês como eles conseguem dar esse efeito de sombra sem usar o preto, tá bom? O contraste de luz e sombra deve ser obtido de acordo com a lei das cores complementares. Olha aí, gente, essa aí é uma parte muito complexa, eu não vou me alongar falando disso, mas eu quero dizer para vocês que existe um estudo de cores, tá bom, gente? Cores que são complementares, cores que se opõem e tudo mais, e os impressionistas utilizavam-se desses estudos, dessas combinações de cores, para fazer as suas obras. Assim, ó, um amarelo próximo a um violeta produz uma impressão de luz e de sombra muito mais real do que o claro escuro, que era valorizado lá pelos pintores barrocos. Então eles vão estar muito mais próximos da realidade do que os barrocos, do que os renascentistas, do que os artistas acadêmicos, tá bom? Só que as pessoas vão demorar para perceber isso. As cores e tonalidades não devem ser obtidas pela mistura de tinta na paleta do pintor. A paleta é aquela tábuazinha que o pintor usa, né, que ele mistura a tinta dele antes de repassar na tela. Aqui vai ser o contrário, gente. Elas devem ser misturadas e dissociadas nos quadros em pequenas pinceladas. Ou seja, eles vão misturar a cor na própria tela e não vão dar aquelas pinceladas longas até a tinta sumir e acabar no pincel. Eles vão dar pinceladas curtas que vão ficar aparecendo no quadro. Gente, isso era uma coisa escandalosa para a época, vocês não têm ideia. As pessoas criticaram muito ele, dizendo que as obras deles eram mal acabadas e tudo mais, mas eles sabiam o que eles estavam fazendo e acabaram marcando a história da arte e, por que não dizer, marcando a história da humanidade, né, com esse movimento. É o observador, gente, que ao admirar a pintura, combina as várias cores, obtendo o resultado final. Então é uma mistura óptica, uma mistura que acontece nos nossos olhos, né? É o nosso cérebro que vai fazer essa mistura aí de cores pra gente, tá bom? Olha o principal artista desse movimento, lembre desse nome, Claude Monet, né? Considerado o fundador do impressionismo. São famosas as suas pesquisas sobre os ideais impressionistas, como a representação de um objeto em diferentes horas do dia e sob diferentes luzes. Temos muitas obras para mostrar dele. Vocês podem observar Campo de Papoula em Argentan, né? Obra de 1873. Ele coloca aí, mais uma vez, uma paisagem ao ar livre, muitas flores, né? O campo, o verde, o céu, os personagens aqui na frente, né? Que eles não têm um contorno nítido e também ele não deu um acabamento na tela de propósito para dar essa impressão, né? De ar livre, de que é uma coisa realmente natural. Os impressionistas, inclusive, diziam, não existe contorno na vida real, por que a gente vai fazer ele na pintura, né? Então essas obras são tão impactantes, a gente tem que observar com tanto cuidado para a gente perceber todos os detalhes dela. Por exemplo, tem uma construção arquitetônica ali ao fundo, né? Tem mais dois personagens lá atrás, que é uma senhora e um garotinho passeando. Então nós temos que observar com cuidado as obras dos impressionistas aí, ó. Mais uma obra do Claude Monet, O Jardim do Artista, de Verny, né? Essa vai ser outra paixão dele, além da pintura. Ele vai gostar muito de botânica, de cuidar de jardins e tudo mais, de jardinagem, né? Vai gostar muito de flores. Ele vai entrar para a história da arte como esse pintor de pinturas de paisagens ao ar livre, pinturas muito bonitas, né? Mais uma vez aí, ó, Canteiro de Íris no Jardim de Giverny, do Claude Monet, uma obra muito bonita aí que ele fez. Vocês podem perceber que nessa obra há uma incidência de sombra e de luz em alguns momentos, né? Algumas flores estão imersas na sombra, outras na luz, mas em vez de ele usar o preto, vocês vão perceber aí que ele usou outras cores para dar essa impressão de sombra, tá bom? A cor é a minha obsessão diária, a alegria e o tormento. Essa é uma frase do Claude Monet, né? E nós podemos perceber que isso é verdade, que nós observamos obras como essa aí, Pontes sobre o Lago de Lírios d'Água, que ele explode de cores aí, né, gente? Pinta com diversas cores, faz o reflexo das árvores na água. É uma coisa muito bonita as obras impressionistas, né?
Todos os dias eu descubro mais e mais coisas bonitas. É o suficiente para enlouquecer. Eu tenho tal desejo para fazer tudo. Minha cabeça está estourando com isso. Essa é mais uma frase do Claude Monet. Ele gostava muito, gente, de fazer essas pinturas de paisagem, dessas belas damas aí passeando por esses campos, por esses jardins, né? Como aí na obra Mulher com um guarda-sol virado para a direita, né? Uma obra maravilhosa que vai encantar as pessoas depois de um tempo, elas vão entender a proposta dos impressionistas, tá? Nesta obra Mulher com Sombrinha, que é uma obra muito famosa do Claude Monet, né? Ele nos mostra a técnica impressionista de pintar a sombra sem usar o preto. Então o que ele vai fazendo? Ele vai usando tons de verde ali, né? Até dar essa impressão de sombra aí, e vai dar uma impressão assim de que a gente realmente está ali naquele momento, naquele dia ensolarado e muito claro, né? Aí onde essa senhora e esse garotinho estão passeando. Aqui ele vai pintar também, gente, muitos nenúfares ou ninféias, né? Que equivalem aqui no norte a essas vitórias régias que a gente tem na água, né? São plantas aquáticas que o Monet também vai ter lá no jardim dele, tá bom? Mais uma vez ele pintando nenúfares aqui, né? Essa vai ser uma das obsessões dele também. Mais uma vez essas mesmas plantas aquáticas, ele vai gostar muito desse tipo de representação. Novamente aqui para vocês observarem, tá? Outras vezes, outros nenúfares, para vocês terem uma ideia de como ele repetiu esse tema, né? Ele gostava muito de pintar essas plantas aquáticas aí. Olha aqui, gente, uma experiência interessantíssima aí do Claude Monet. Nós temos 8 imagens da mesma paisagem, que é a série de pinturas da Catedral de Rouen. Ele fez 32 pinturas, gente, dessa catedral aí, tá? Cada uma em um momento do dia, cada uma pintada bem rapidamente, de forma bem apressada, né? Para ele captar, gente, a impressão do momento. Então ele estava levando o impressionismo ao extremo quando ele fazia esse tipo de experiências aí, de pintar um mesmo lugar várias vezes em vários momentos diferentes do dia. Agora nós vamos conhecer o artista Pierre Auguste Renoir. Eu comecei aí o slide dele com essa garotinha aí que ele pinta, né? Porque ele vai ser um grande representante dessas pinturas de pessoas. Mas assim, o que vai marcar mesmo ele, né, o Renoir, é que ele gostava de pintar essas cenas de festas e encontros sociais ao ar livre, né? Como aí nas obras Danse Bougival e Dança no Campo, que ele vai fazer essas representações dessas pessoas festejando e tudo mais. Vocês vão ver que é um padrão dele. Eu vou até passar aqui para as próximas obras para vocês verem. Essa é uma das obras mais conhecidas dele, que é o Baile do Moulin de la Galère, né? Que é um baile ao ar livre, também um encontro social ao ar livre, com muitos personagens. Imaginem como foi fazer essa obra, né? Pintando rapidamente, captando a impressão do momento. A gente tem uma ideia da hora do dia, é muito legal essa técnica impressionista de pintura aí, utilizada pelo Renoir. Mais uma obra de encontro social, né? O Almoço dos Barqueiros aí, mais uma obra do Renoir com essa mesma temática. Ele vai representar muito bem essas pessoas e essa interação deles com o ambiente em que eles estão, tá? Almoço à beira do rio, também do Pierre Auguste Renoir. Essas obras elas usam tanta tinta, né, gente, diferente, tantas cores aí, que são obras que a gente tem que apreciar bem devagar. Eu vou depois disponibilizar os slides para vocês apreciarem as obras, tá bom? Por que a arte não deveria ser bonita? Existem coisas desagradáveis suficientes no mundo, foi o que falou Pierre Auguste Renoir quando começaram a questionar as temáticas das obras dele, né? As pessoas eram muito preocupadas, criticavam muito esses movimentos que surgiam na época, né? E ele vai dizer assim, por que a arte não pode representar essas coisas bonitas da vida, né? Aqui nós temos La Grenouille, perdoem aí o meu francês, né? É um francês que não tenho técnica nenhuma para falar, né? Eu deduzo que seja assim que se pronuncie, ou é Grenouille, não sei. Espero que alguém que saiba francês não assista às minhas videoaulas aqui, tá bom? Mas é mais uma obra aqui do Pierre Auguste Renoir com um encontro social ao ar livre, como vocês podem perceber. Ele não fazia contorno, pintava rapidamente, né? As obras eram ao ar livre, não havia a presença da cor preta para fazer as sombras, enfim, é uma técnica bem parecida com a do Monet, só que com temáticas diferentes, tá bom? Duas Garotas ao Piano. É uma obra onde ele utilizou a mesma modelo para fazer as duas meninas, né? Ele primeiro desenhou uma sentada, depois pediu para ela levantar e encostar no piano, desenhou ela novamente, mudou a cor do cabelo e fez essa obra aí.
Aqui é a mesma técnica que ele usou em Duas Garotas Lendo, também uma obra do Renoir, também é o ar livre, né? Eu acho bonita a forma como ele representa os seres humanos na obra dele. Uma obra que poderia até ser confundida com do Monet, né? Que é Mulher com Sombrinha no Jardim de Flores, pintada aí pelo Renoir. Vocês podem perceber o quão rápido ele pintou, que dá pra gente perceber as pinceladas aí nessa tela. Muito bonito, né, gente? Vamos em frente. Aqui nós vamos conhecer, gente. Eu sei que eu falei lá no Barroco, eu falei sobre uma artista, né? Foi Artemisa Gentileschi. Então é muito raro a gente falar de artistas mulheres até um certo momento da história da arte, viu, gente? Só lá para a arte contemporânea que elas vão começar a aparecer mais. Mas prestem atenção aqui na arte dessa senhora chamada Marie Cassatt, tá? Ela vai ter uma característica bem interessante, que vai ser pintar sempre mães com bebês, tá? Cassatt era fascinada pelo vínculo entre mãe e filhos, apesar de nunca ter casado e nem ter tido filhos. Da pintura Carícia Maternal, por exemplo, vemos uma criança ajoelhada no colo de sua mãe, dando-lhe um forte abraço e recebendo um beijo em troca. Então as obras dela vão ser carregadas dessa fofura, né, gente, de representar crianças, mães e tudo mais, como Menina na Poltrona Azul. Uma obra muito linda, né? Se eu não me engano, quem conseguiu a modelo e as poltronas foi o Edgar Degas, que era um pintor amigo da Marie Cassatt, tá bom? Opa, pulei aqui uma obra, né? Banho da Criança, mais uma vez a temática de mãe com criança. Vocês vão perceber que vai se repetir em praticamente todas as obras da Marie Cassatt, tá bom? Não sei se ela tinha um desejo de ser mãe. Dizem que a obra dela tem um fundo feminista, né? Então nós podemos analisar que as mães estão sempre cansadas, né? Com uma cara de insatisfação em alguma das obras delas, mas não deixam de ter esse ar fofinho e bonito, né? Que é a representação de mães com filhos. Aqui na obra Partido Náutico nós também podemos ver isso. E aqui uma seleção de outras 3 obras da artista com mães beijando, acariciando, né? Brincando com as suas crianças. Por fim, mais uma obra dela chamada O Berço, de 1872, né? Perdão, gente. Estamos falando agora de outra artista, que é a Berthe Morisot. Perdão, eu confundi, tá? A Berthe Morisot também vai apontar um pouquinho para essa temática, mas ela vai focar mais nas mulheres em si, tá? É outra artista feminina que chamou muita atenção aqui no grupo dos impressionistas. Mais uma obra dela aqui, A Mulher Parisiense. Ela vai ter uma característica muito interessante, gente, que vai ser dessa não finalização das obras dela. Ela vai ser muito criticada, lógico. Além de ser uma artista moderna, ser mulher, né, naquela época, revolucionária, radical, dessa forma assim, vocês deduzem então que ela deve ter sofrido muitas críticas. E ela sofria críticas também por esse acabamento que ela dava à obra, ou não acabamento, né, podemos dizer, mas que acabou dando uma característica muito própria das suas obras, tá bom? Na época desta pintura, no Jardim Maricot, Morisot era reconhecida como uma figura central do grupo impressionista, né? Aí ela já tinha conquistado uma boa reputação. Aqui uma pintura dela, né, do Eugène Jules Manet. Você já conhece esse sobrenome, né? É porque ela era casada com o irmão do Edouard Manet, né? Então, o Eugène Manet, que é esse homem aí, é o marido da Berthe Morisot. Ela era cunhada do Edouard Manet, tá bom? E essa criancinha aí é a Julie, a filha deles. Agora nós vamos falar sobre o Edgar Degas, muito fácil de lembrar dele, gente. É só lembrar que ele é o pintor das bailarinas, ele tinha uma fixação por representar bailarinas. Então, diferente dos outros impressionistas, a maioria das obras do Degas vai ser em ambientes fechados. Mas, de qualquer forma, ele vai captar a impressão do momento, principalmente os movimentos das bailarinas, né? E também vai inaugurar uma forma diferente de visão nas obras, que é essa visão em diagonal, aí, que lembra mais uma coisa do barroco, né? Como nós podemos ver aí na obra Aula de Dança. Vocês repararem, a obra passada que eu mostrei, né? Ela está sendo vista de cima, que é um ângulo bem diferente para as pinturas naquela época, tá bom? Aqui mais uma obra representando bailarinas em azul, do Edgar Degas. Como eu já falei, ele vai ter essa fixação, né, pelas bailarinas, então vocês vão ver muito tutu, muitos vestidinhos, esse tipo de coisa nas obras dele, tá bom? O ensaio da dança da ópera da Rua Le Pelletier, do Edgar Degas, né, elas estão aqui então no camarim, né, se aquecendo para a sua apresentação, e ele vai registrar esse momento também, tá bom? Falando agora sobre Camille Pissarro, a gente vai acelerar um pouquinho para o nosso vídeo já não ficar tão longo, né?
Esse daqui vai ser principalmente um pintor de paisagens, ele vai pintar paisagens rurais, paisagens urbanas, né? A obra dele também vai ser uma obra muito própria, apesar dele seguir todas aquelas técnicas impressionistas que eu já falei para vocês, pintura ao ar livre, né? Não fazer as sombras com preto, não fazer o contorno, tudo mais, pintar rapidamente para captar a impressão do momento, mas é muito característica as obras dele, né? Quando nós podemos observar essas paisagens aqui. Ele costumava alugar apartamentos em andares de cima, assim, nas cidades, né? Para ele fazer a sua representação de paisagens urbanas, como nós podemos ver aqui em Boulevard Montmartre, numa manhã de inverno, pintada aí pelo Camille Pissarro, tá bom? Mais uma obra dele aqui é a Avenida da Ópera de Paris, né? Mais uma obra que mostra também uma visão de cima da cidade, dessa paisagem urbana aí, mas não deixa de ser impressionista, né, gente? The Place du Havre, em Paris também, outra obra do Camille Pissarro, de mais um ângulo inusitado, que é uma obra vista de cima, né? Essa linda paisagem aí que ele pintou, paisagem urbana. Agora nós vamos falar sobre Edouard Manet, que apesar de nunca ter exposto com os impressionistas, algumas de suas pinturas obedeciam a esse estilo, e a sua carreira passou por diversas fases e costuma ser considerado tanto realista, nós já estudamos ele lá no realismo, como impressionista. Mas vocês vão ver, gente, que apesar dele não ter se classificado, nem ter exposto com os impressionistas, as obras dele são tipicamente impressionistas dessa época aí, como nós podemos ver a obra Primavera, que é uma obra ao ar livre, representando uma moça passeando pelo campo, né, por um jardim. Ele vai fazer essa questão dos traços rápidos também, captar a impressão do momento, então obras que nós não podemos negar são impressionistas, como nós podemos ver aí na obra Argenteau, né? Que mostra esse casal aí nessa paisagem litorânea, né? Com o mar ao fundo, com esse rio ao fundo aí, vestidos com as roupas típicas da época. É bem interessante para a gente conhecer também a indumentária da época, né? Ver essas obras dos impressionistas aí, tá bom? Mais uma obra totalmente impressionista do Edouard Manet, Boating, né? Que significa o barco, alguma coisa assim, ou flutuando, navegando, enfim. E nós podemos perceber mais uma vez essa interação dos personagens com a paisagem, tá? Aqui mais uma obra ao ar livre dele também, captando a impressão do momento, captando a luz, captando as sombras, né? Na Esplanade La Tuile, é uma obra que vai ser muito conhecida dessa fase impressionista aí do nosso amigo Edouard Manet. E aqui, gente, ele pintou a família do Monet. Eles eram amigos e as pessoas pensam às vezes que eles são irmãos, parentes ou alguma coisa, por eles terem um nome parecido, né? Mas é pura coincidência, gente. Os únicos pintores com esse sobrenome na história da arte, né? O Claude Monet e o Edouard Manet. Aí o Manet pintou a família do Monet, né? A família Monet no seu jardim em Argenteau, tá bom? Nós podemos ver aí alguns animais, né? As árvores ao fundo, com frutas, com flores e tudo mais. E os personagens aqui, que é o Monet e a família dele, tá bom? Por fim, gente, só para a gente não terminar sem falar disso, o Eliseu Visconti, que nasceu na Itália, mas veio para o Brasil, né? Então ele é considerado um artista brasileiro, é o impressionista do Brasil, tá bom? Nessa obra Moça no Trigal e na próxima obra que eu vou mostrar para vocês, não tem como negar a influência do impressionismo na arte dele. Ele estudou na Academia de Belas Artes, que nós já vimos em umas aulas anteriores aí, né? Mas muitos dos artistas que estudaram lá, eles vão seguir às vezes uma tendência para o romantismo, para o realismo, né? Ou para o impressionismo, como o Eliseu Visconti aí, e não vão fazer obras totalmente acadêmicas, né? Eles vão buscar as suas próprias referências e também não querem ficar atrasados, né? Aqui, Coro de Sol, do Eliseu Visconti, também uma obra totalmente, 100%, inegavelmente, né? Impressionista, tá bom? Por fim, nós vamos terminar aqui o nosso slide com essa frase do Pierre Auguste Renoir. Arte é sobre emoção. Se a arte precisa ser explicada, ela não é mais arte, né? Então ele fala assim que a pintura basta, a gente não precisa ficar dialogando muito sobre isso, basta a gente sentir e perceber. Esse é o final da nossa aula de hoje, vamos para o Google Classroom.